Oi pessoal, o vídeo de hoje é para falar que aqui em Ville de Quebec a nossa língua oficial é o francês. Então curte aí o vídeo. Bom, primeiramente eu queria avisar que no começo de todos os meus vídeos eu vou colocar aí embaixo o mês, a temperatura e a sensação térmica que a gente está no dia, para vocês acompanharem também essa diferença grande na temperatura conforme a gente for fazendo os vídeos. Eu fui pro Brasil tem um tempinho e várias pessoas que vieram falar comigo vieram perguntar, óbvio, do idioma. E aí, como que tá com o inglês? E aí ficavam surpresas quando eu falava que não, que a gente não fala inglês aqui em Ville de Quebec, a gente fala francês. Olha, não tem problema nenhum você não saber disso, eu não sabia. Antes de vir pra cá, eu não sabia nem direito onde ficava a província de Quebec no mapa do Canadá. Quanto a isso, eu vou colocar um mapa, vou colocar onde está a província de Quebec para você também se situar e saber do lugar exato que eu estou falando. Existe uma carta aqui, que é a Carta da Língua Francesa. Essa carta fala que todos os órgãos públicos, as universidades, as faculdades, tudo isso tem que ser falado a língua francesa como língua oficial. Por que aqui a gente fala francês e nas outras províncias a gente fala inglês? Nada mais é que as outras províncias foram colonizadas por ingleses e o Quebec colonizado por franceses. Aqui a gente fala também que on parle pas français, on parle québécois. Por quê? A gente não fala francês, a gente fala québécois. A maioria dos franceses que vieram para cá não necessariamente são franceses de Paris. Então o que acontece? Mistura-se um sotaque. Eu dei uma pesquisada e a maioria dos franceses que vieram, que colonizaram a província, que é a parte do Quebec, são franceses do norte da França. E eles vieram pra cá, cada um com seu sotaque, misturou com o sotaque de, sei lá, quem ou de outros franceses, enfim, toda essa mistura que a gente conhece aí também no Brasil, e aí virou o québécois, não o francês, o québécois. Existem palavras, jeitos de falar, que se você for no francês da França e falar lá na França, em Paris, sei lá, ninguém vai te entender. Então é um francês particular daqui, do mesmo jeito que o português é particular no sul do país, no norte e assim vai. Quando eu falo que o francês é a língua oficial, é a língua que a gente vê no dia a dia. Na farmácia, no mercado, tudo isso é em francês. O ônibus, a faculdade. Eu tirei até uma foto ontem andando na rua de uma placa de trânsito em francês. Dá uma olhadinha. Então, você não vai morrer se você não entender essa placa, até porque não é tão difícil de entender, mas pro dia a dia o francês aqui é essencial. Eu tô falando do francês em Ville de Quebec, primeiramente porque é aqui que eu moro, mas eu tenho amigos, por exemplo, em Montreal, que se dão super bem com o inglês, existem já escolas, existem universidades, existem praticamente bairros anglofônicos. Então, talvez, se você quiser ir para Montreal, sei lá, se quiser morar e tiver um pouquinho de preguiça que o francês vá para Montreal, você não vai ter problema nenhum. É lógico que você vai ter algumas restrições. Bom, se você for vir para cá para viajar, você não vai ter problema nenhum em não falar francês. Até porque quando eu cheguei, eu ia no shopping, por exemplo, e aí eu arranhava umas palavras em francês. Na mesma hora a vendedora vinha falar comigo em inglês. Ou seja, é naturalmente natural eles receberem muitos turistas e a maioria das pessoas aqui tem o inglês como segunda língua. Então, se você vai vir visitar, quer conhecer a cidade, não tem nenhum problema em falar inglês. Conseguir comer, não vai morrer de fome, aqui é realmente francês que a gente fala, então você vai ser muito bem-vindo com o francês, só que com o inglês também você não vai ter problema nenhum para se comunicar, para conhecer, para viajar e para aproveitar essa linda cidade. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!